pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, hoje falando sobre o direito administrativo, mais especificamente sobre os requisitos de validade ou elementos do ato administrativo. É um conteúdo que encontramos, embora um conteúdo doutrinário, mas que encontramos na Lei da Ação Popular, a Lei 4717 de 65. Foi uma lei, digamos, produzida a três mãos. Foi a partir de um projeto do Bilac Pinto, junto com o professor Eli Lopes Meireles, e com redação final dada pelo ex-ministro do STF, Seabra Fagundes, que inclusive era meu conterrâneo. Daí surgiu a Lei da Ação Popular, uma lei muito bem produzida, como se pode imaginar, com membros de tamanha estirpe, e encontramos nessa lei, no artigo 2º, os elementos do ato administrativo segundo a doutrina clássica. Lembrando que hoje em dia há alguns doutrinadores que já constroem esses elementos do ato administrativo de uma forma diferente, não colocando todos eles como requisitos de validade, mas alguns como pressupostos de existência ou de eficácia do ato administrativo. Se vocês tiverem mais interesse de pesquisar sobre o assunto, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele já traz uma distinção diferente entre esses elementos, não coloca tudo como requisitos de validade. Alguns desses elementos ele impõe ou imputa como sendo pressupostos de validade, de eficácia, enfim. Mas como se trata de um conteúdo, esse conteúdo aí, previsto na própria Lei da Ação Popular, já tem um conteúdo além de doutrinário, mas também normativo, então talvez seja mais prático nós falarmos diretamente do que está previsto na lei, porque é basicamente em cima desse conteúdo normativo que a jurisprudência costuma trabalhar. Então o artigo 2º fala que são nulos os atos lesivos ao patrimônio nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos ou desvio de finalidade. Então, se a gente pensar nesse artigo a contrário senso, nós temos aí como elementos do ato administrativo, como requisitos de validade do ato administrativo, a competência, em vez de incompetência, que seria o vício, nós temos a competência como um elemento, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade. São os requisitos de validade. Sem eles, ou com o conteúdo viciado desses elementos, nós teremos um ato administrativo, então, inválido. A competência, a gente entende como sendo aquelas atribuições legais do agente. São as atribuições determinadas pela lei, a lei em sentido amplo, incluindo também regulamentos, que imputam determinado agente a prática de determinado ato. Então, se um determinado agente não pratica o que era de sua competência, ou que outro agente acabe praticando um ato que não era da competência dele, então teremos um vício de incompetência. Podemos também ter um vício de forma, quando há uma omissão, uma inobservância de formalidades indispensáveis à prática do ato. Geralmente, os atos administrativos eles são produzidos sob a forma escrita, mas pode ser, em algumas situações, pequenas compras, como há uma previsão na lei de licitações, em que não será necessária a formalidade escrita para a prática do ato. E não apenas a questão da escrita, mas outras formalidades também podem ser incluídas, inseridas no ato administrativo, ou exigidos pela lei para o ato administrativo. O motivo é um dos elementos talvez mais importantes junto com o objeto. Esses dois, o motivo e o objeto, eles formam o chamado mérito do ato administrativo. São considerados o conteúdo do ato administrativo. Como nós sabemos, a motivação é um dos princípios que regem o direito administrativo, está previsto lá na Lei 9784, mas o motivo, ainda que ele não seja declarado
expressamente, mas ele é necessário, né? Na maioria das situações, o motivo tem que ser expressado, né? E ainda que não seja expressado declaradamente, né? Previsto na prática do ato, mas ele deve existir, tem que ser um motivo válido, de acordo com o direito e adequado com o resultado que se pretende obter, né? E o objeto, obviamente, é aquela parte do ato administrativo que diz respeito exatamente ao que vai ser feito, né? Com aquela prática. E, por fim, a finalidade, né? A finalidade, ela diz respeito, obviamente, ao interesse público, né? Mas vários atos administrativos podem ser praticados pela administração pública, obviamente há finalidades específicas para cada ato, né? O ato vai visar algum fim, né? E se for praticado um ato com um fim diverso daquele previsto em lei ou na Constituição, né? Então vai haver um evidente desvio de finalidade nessa situação, né? A doutrina costuma dizer, né, pelo menos a doutrina clássica, né, que os elementos objeto e motivo constituem, como já falei, o mérito do ato administrativo e também são os dois elementos que podem ter uma certa margem de flexibilidade, aí, uma margem de atuação para o administrador decidir o melhor motivo ou o melhor objeto para o ato. Em algumas situações, né? Quando nós encontramos a chamada competência discricionária para a prática do ato, né? Por exemplo, quando é aplicada uma sanção a um agente público, né, que cometeu determinada irregularidade, alguma infração, né, a autoridade que vai aplicar a penalidade, ela pode decidir, né, dentre as opções previstas na lei, qual a penalidade que mais se adequa àquela situação fática encontrada, aquela infração, né? Pode ser que naquela situação não se exija uma advertência seja muito leve para aquilo, pode ser que uma suspensão seja grave demais, pode ser que a demissão seja mais adequada para determinada infração, né? Vai ter uma margem aí para a autoridade decidir a melhor sanção para o agente público. Também a gente vai encontrar a competência discricionária, por exemplo, uma declaração aí de interesse público de determinado imóvel, uma situação em que se deseje duplicar uma estrada, construir um hospital, né? Em algumas situações, né, o administrador vai verificar de acordo com os projetos, tudo que for reunido, né, todas as informações que forem reunidas, qual o melhor imóvel, se é necessário realmente desapropriar um determinado imóvel. De repente você vai fazer um túnel, e fazendo um túnel não precisa desapropriar um imóvel, mas talvez o túnel seja muito caro, seja melhor construir um viaduto, e para construir um viaduto precisa desapropriar o imóvel. Então nessas situações haverá uma margem de discricionariedade, né? O motivo, né, e o objeto, né, são, em algumas situações, eles podem ser trabalhados pelo agente público, né? Então nessas situações haverá discricionariedade, mas em várias situações, né, outras, né, haverá, tanto quanto para os demais elementos administrativos, uma vinculação do agente público ao que está previsto na lei, né? São as situações de competência vinculada, né? A gente pode citar aí como um exemplo de competência vinculada anulação do ato, né? Diz respeito a uma situação de nulidade verificada, e nessa situação de nulidade, né, a anulação se fará de pleno direito, né? E não haverá margem de discricionariedade para o agente nessa situação em que um ato tem que ser anulado, né? Uma situação em que inclusive o motivo e o objeto do ato administrativo ele é vinculado, né? Então era isso que eu tinha a falar para vocês, pessoal, nesta aula de hoje.
Espero que vocês tenham gostado e comentem, se vocês tiverem qualquer dúvida, estarei à disposição, ok? Um grande abraço a todos, até mais.